Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre John Textor, que enfim apresentou as suas provas ao STJD. Esse encontro aconteceu na quinta-feira e o auditor do STJD inclusive pediu o adiamento do julgamento para que eles possam analisar com cuidado tudo que foi apresentado. O Textor enfatiza que os vídeos da Good Game apresentam comportamentos diferentes de atletas em jogos contra o Palmeiras. Bora falar que Ramon Dias pode ser suspenso de 5 a 10 jogos pela fala machista depois da derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino contra uma árbitra que cuidava do VAR. É bem verdade que, como ele fez um pedido de desculpas depois do jogo, essa pena deve ser atenuada. Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E nesse sábado vou estar fazendo essa fezinha aí no empate entre o Vasco e Fluminense nesse clássico aí, e no clássico entre Manchester City e Chelsea, o gol de chance dupla, vitória do Manchester City ou empate nesta partida. Venha para 1xBet e venha ser feliz. Hoje o nosso código promocional que estará no link fixado é Eterno V. Usando esse código aí você ganhará 100% do seu depósito. Então venha para 1xBet. Hey, vamos lá, vamos falar de Vasco da Gama e Fluminense. Você apostando 1xBet, Vasco ou Fluminense? Empate. Empate, jogo tá com difícil. Cara de empate? Tá com cara de empate, jogo difícil. Os dois times numa fase um pouco... uma fase, não dá pra definir muito, começo de brasileiro, mas o Vasco começou o brasileiro ganhando, mas depois teve esse tropeço contra o Bragantino. Mas jogou mal? Um tropeço. Não acho que jogou mal, mas também não fez aquele jogo que a gente espera. Teve duas falhas assim que definiram uma o jogo. de um cara que tem crédito sobrando com a torcida, que é o Léo Jardim. Duas falhas, eu diria, a falha do Jardim e do Michael foi mais um azar, né? Não foi nem uma falha, foi mais um azar. Que a bola bate na cabeça dele. Desvia. E o Fluminense, ele também começou o brasileiro muito mal. O campeão da América, não pode começar o brasileiro assim. Então acho que é um jogo que tem tudo para ser muito disputado. Mas antigamente você falava que os repórteres falavam assim, a enfermaria do Flu está cheia. Hoje é o departamento médico, ficou mais pomposo. Mas o Fluminense está com muita gente fora de combate. E também voltou depois daquele tempo, ainda não se achou. E muitas críticas em cima da situação da zaga. Do Diniz, o Diniz está inventando, colocando o Martinelli, colocando o André, que são dois grandes jogadores do meio, estão sendo desperdiçados, jogando como zagueiros. Como que você viu isso? É aquilo, né? O Diniz, ele tem muito disso de colocar volante na zaga para ter aquela saída de bola, Marquinhos, atacante de lateral. Pô, o Marquinhos que vira lateral esquerdo. Fez isso com o Caio Paulista, que chegou a ser vendido até. Mas isso é pior que o Caio Paulista deu muito certo, né? O Caio Paulista jogou pra caramba. Então, o Diniz tem muito disso. Algumas horas dá certo, mas algumas horas dá errado. Deu certo na Libertadores, ele cansou de fazer invenções da Libertadores, colocar o André de zagueiro para o time buscar. Mas agora é um momento que o time está em uma fase. Às vezes, talvez não seja a hora de inventar algumas coisas que ele tem inventado, mas pode ser que dê certo, pode ser contra o VAR. Uma hora a maré vira. Uma hora a maré vira, uma hora vai dar certo. O Fluminense tem qualidade, a gente não vai discutir, não foi campeão da América à toa, foi com qualidade. Com certeza. É um time que sabe atacar. Tanto que ele tenta colocar o time o máximo pro ataque possível, porque é um time que sabe atacar. Então, vale muito mais a pena. O problema é que o time fica muito exposto. Também tem isso, o Fluminense tem aquela questão da idade, colocar o time todo para frente, também o time não consegue recompor perfeitamente. Então, são os contrapontos. Né? Mas aí, o Vasco, o que faz? Eu recebi uma informação que o professor Ramon Dias quer voltar a utilizar 3 zagueiros para fechar mais a casinha. O Rossi não teria ido tão bem como foi contra o Grêmio na partida contra o Bragantino, e como ele jogou com 3 zagueiros nos clássicos estaduais e o Vasco fez grandes jogos nos clássicos, ele deve repetir essa fórmula. Ele não tem o Medel segue lá no Chile, a mamãe dele não está bem de saúde, e aí o Vasco liberou para ele ficar lá com a mãe dele. O
o nosso doce João Vitor foi substituído no intervalo contra o Bragantino, mas está liberado, né? Então, a tendência ele jogar com Léo Jardim no gol, Maicon, o João Vitor, se não der, entre o Rojas e o Léo. Aí vem para o meio-campo com Paulo Henrique, Matheus Carvalho, Esforça, Galdames e Lucas Piton. Verrete e David. Você gosta? Essa questão dos três zagueiros eu acho sempre complicado. Eu acho que é um três zagueiros com o João Vitor puxando mais pro lado direito. Né? João Vitor fazendo um pouco ali de lateral, talvez. Nessa escalação aqui, você tem o Paulo Henrique, né? Então, tipo, é uma questão que... Teria que botar, de repente, o Léo mais de volante, né? Fica um time muito... O problema aconteceu o que estava acontecendo naquele primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Que aquilo dali, acho que foi o jogo que mais ficou escancarado. Isso também contra o Água Santa. Foi aquele momento que o time... Não havia a menor conexão entre o Vasco ataque, o Vasco meio de campo e o Vasco defesa. Como diz o Apolinho, faltavam vidas inteligentes no meio campo. Faltavam vidas inteligentes no meio de campo, porque ficava um buraco. Ficava um buraco ali, principalmente entre a cabeça de área e o primeiro zagueiro. Não tinha ligação. Né? Não tinha nenhuma ligação. Então, o time tinha esse problema. E é algo que, a Ramon teve um mês para resolver isso. Então, se não resolver, a gente já começa a fazer algumas críticas a escolhas. O Hugo Moura já está no bid da CBF, já está relacionado para o jogo e passa também a ser uma opção. Vinha jogando, fez 12 ou 17 jogos nessa temporada lá pelo Atlético, é uma opção. O Hugo Moura é mais aquele cabeça de área mordedor, uma coisa que o Vasco não tem hoje, porque o Zé Gabriel, em momento algum, desde que chegou o Vasco, foi esse cabeça de área mordedor. Ele foi ali, no final do ano passado, cumpriu muito bem o papel de primeiro volante, mas ele nunca foi esse mordedor que é o Hugo Moura. O Hugo Moura é o cara que chega realmente para quebrar. É um cara que o Vasco não tem já desde a saída do Yuri Lara em 2022. Então... Lembra um pouco o Luizinho, né? Luizinho Quintanilha. Luizinho era mordedor. Pitbull, né? Pitbull pequenininho, mas mordia ali o calcanhar dos outros. Olha aqui, gente, já que nós estamos falando de meio de campo, o De Luca foi emprestado ao Ceará até o final deste ano, de 2024. O Vasco fez um anúncio e lá de Fortaleza vem a notícia que o Vasco vai pagar parte dos salários do De Luca. É um jogador que muito se esperava dele, se lesionou em fevereiro, rompeu o ligamento cruzado do joelho em março, voltou só no final de novembro, teve algumas oportunidades este ano, mas não teve sequência de jogos. Acredito que para ele vai ser muito bom esse momento no Ceará, que tem tudo para fazer um belo campeonato da Série B. Eu acho que o Vasco pecou em dar chances ao De Luca esse ano. Eu acho que poderia ter dado mais chances, o De Luca poderia ter jogado mais jogos, até pela fragilidade do meio de campo do Vasco, que teve a lesão do Paulinho, do Jair. Então, eu acho que o De Luca merecia mais chances. Não é que tenha feito muito para merecer também. O De Luca não teve nenhuma grande atuação que você lembre, assim, você fala, nossa, o De Luca destruiu esse jogo. Mas também, em cima do que você falou, não teve uma sequência. Não teve nenhuma sequência. E, por incrível que pareça, em 4 jogos que ele disputou esse ano, ele deu 3 assistências. Então, tipo, qualidade ele tem. Qualidade tem, o que falta sempre a sequência. O cara teve uma lesão de ligamento. A pior lesão do futebol, acredito eu. A mesma do Jair e do Paulinho. Então, tipo, ele teve uma lesão gravíssima. Ficou, 8, 9 meses fora. Então, geralmente é 9, 10 meses. Então, tipo, o cara não teve nenhuma sequência. Não são 4 jogos que vão fazer o cara recuperar o futebol dele. É verdade. Um provável Fluminense, né? O Fábio no gol, Samuel Xavier, o Manuel, Felipe Melo e Marcelo, que volta. Aí André e Martinelli no meio, na real posição deles. Paulo Henrique Ganso, junto com o John Arias, German Cano e o Marquinhos. Passa por aí a escalação do Fluminense. Lembrando que o Keno já voltou a treinar também. Posso fazer uma brincadeira aqui com o pessoal do YouTube? Pode. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí em que minuto
o Fernando Diniz vai colocar o André de zagueiro nesse jogo. Ah, no intervalo. No intervalo? Geralmente é no intervalo. Eu quero que vocês coloquem aqui, quem acertar, o Wellington vai dar um salve no próximo vídeo. Ah, com certeza. Ah, tem aqueles abraços daqui a pouquinho, hein? Bem, aí a escalação do Flu, a escalação do Vasco. Os ingressos, eu conversei com o meu querido Marcelo Viana da Federação por volta de 2h30 da tarde e tínhamos 21.223 ingressos vendidos naquele momento. Os setores do Vasco estavam esgotados. Já expliquei aqui nos outros vídeos porque que não é meio a meio, que o Vasco fez uma proposta muito inteligente, ao meu sentir, ao Fluminense. O Fluminense chamou o Vasco para fazer meio a meio. O Vasco, topa. Só que, quando você for o mandante, você ocupa o lado direito, né? O setor sul. Quando o Vasco for o mandante, o Vasco ocupa o setor sul. Aí o Mário coçou a cabeça, não, vai me complicar com a minha torcida. Eu achei uma saída fantástica, inteligente, empresarial para se ganhar dinheiro, porque se é meio a meio, eu te juro que eu estaria falando aqui, no mínimo, 45 mil ingressos vendidos. E eu acho essa questão do setor sul, ela é um pouco complicada, mas eu acho que o mais razoável é o que o Vasco propôs e que é o que estava acontecendo nos últimos jogos, que era o meio a meio. O Vasco, mando do Vasco, setor sul. Mando do Fluminense, setor sul pro Fluminense. E o Maracanã vazio fica feio. Cara, Maracanã não é um estádio para ter clássico 90-10. Não, Maracanã é não. clássico de tem que ter a torcida do Fluminense lá, 30 mil do Fluminense, 30 mil do Vasco. Não, e isso aí, eu faço um elogio ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que ele falou com o pessoal do Galo Mineiro, que estava lá no Dr. Márcio, que estava no sorteio da Copa do Brasil, quando eu comentei isso com ele, e ele falou Flamengo e Vasco meio a meio, e ele disse, gente, Maracanã tem que ser meio a meio, tem que ter a torcida do time A cantando, tem o time B cantando também, aquelas cores misturadas. Eu gostei de ouvir isso de um dirigente do time mais popular do Brasil. Isso o Flamengo faz muito bem, essa questão. Óbvio, tem toda a questão que envolve o Maracanã, todo mundo sabe do que se trata e tal. Porém, o Flamengo, sempre nesses jogos contra o Vasco, o Flamengo sempre é solícito nessa questão do 50-50. É isso aí, rapaziada. Tudo preparado aí para o clássico diante o Fluminense no Maracanã, né? Infelizmente, o acordo entre os clubes não foi concretizado de ter 50-50 e o Vasco na partida de volta ter o lado sul do Maracanã, né? Não conseguiu esse acordo com o Fluminense e infelizmente o Vasco fica com 10% da capacidade de Maracanã nesse jogo, já com lotação máxima dos seus 10%, né? E o Fluminense com 90%, e sabemos que não vai encher isso tudo, né? Tanto que só tinha vendido 22 mil ingressos até então. Ramon Dias corre o risco aí de ser multado, né? E afastado entre 5 a 10 jogos da frente do Vasco por sua fala, né? Inoportuna sobre a ata do jogo. Já e sobre o Campeonato Brasileiro, John Texton, né? Deixou as provas no STJD e o STJD olhou com mais calma e vai ver aí o que vai ser feito no Campeonato Brasileiro, né? Que corre sério risco aí de talvez paralisar ou até não, né? Vamos ver como vai ser o decorrer dessa história.